Olá, eu sou Janaína Polidório e seja muito bem-vindo a um novo vídeo, desta vez sobre a autonomia pedagógica. A autonomia pedagógica é um assunto interessante porque dentro dela nós temos aí uma valorização do professor e dá para entrar em algumas formações específicas pedagógicas que nem todo mundo lembra, mas que são bem interessantes, como por exemplo, uma questão de um pedacinho da teoria do Piaget que nós vamos ver aqui no vídeo hoje. Para falar de autonomia pedagógica, eu preparei alguns slides para vocês, para ficar um pouco mais fácil de absorver e também para você poder acompanhar melhor as explicações, porque afinal de contas não adianta eu explicar falando, sem você ter a oportunidade de alguma maneira poder anotar ou poder fazer registros aí sobre o tema. A autonomia pedagógica, gente, para eu falar de autonomia, a primeira coisa que eu tenho que pensar é na definição do que é autonomia. A autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Então, vocês viram aí, tem uma imagem bem interessante que eu trouxe de uma pessoa manipulando a outra, exatamente porque é isso que eu quero passar para vocês. Quando nós não somos autônomos, o que acontece conosco, profissional da educação? O profissional que não é autônomo, ele é manipulado. Então, essa manipulação, ela pode vir de outros professores, pode vir dos coordenadores da gestão, pode vir da escola em geral e também pode vir do governo, assim, da parte que nos rege municipal, estadual, federal. E pior ainda, se o professor não tem autonomia pedagógica, ele também não tem autonomia perante seu aluno. Então, ele pode ser também manipulado pelo aluno. É aquele professor que ele é inseguro, ele não consegue trazer ali ferramentas pedagógicas suficientes para a sua sala de aula e acaba sendo manipulado pelo aluno. Sabe o que acontece daí? A indisciplina, porque você não tem uma autonomia pedagógica do seu trabalho e o aluno começa a tomar conta de sua aula. Eu entendo que haja questões que sejam mais difíceis de resolver de indisciplina, porque nós temos aí problemas com classes que vêm historicamente na própria escola, dando esse problema desde o professor lá atrás, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, essa classe ela vem como se fosse uma massa única dominando os professores desde então. E daí vai se tornando mais difícil lidar com isso, porque a classe ela assume uma autonomia da turma em relação a dominar o professor, e daí fica bem mais difícil. Vocês viram como que é importante saber sobre a autonomia pedagógica? Vai impactar, assim, enormemente o seu trabalho, tanto do ponto de vista profissional quanto emocional. Nós sabemos que há vários professores aí que precisam até de apoio emocional, porque não conseguem lidar com o trabalho. E grande parte desse problema vem dessa falta de autonomia pedagógica do profissional da educação. Bem interessante, né? Então, se você sabe se governar por seus próprios meios, você vai saber se colocar, vai saber comunicar o que você quer e vai conseguir resultados, o que é mais importante. Para quem quer essa autonomia? Porque se você quer que seus alunos sejam autônomos, você, professor, será que você é autônomo? E daí aqui durante esse vídeo você vai perceber se você é ou se você não é. Vai ser até uma autoavaliação para ver se você está contribuindo para a nossa valorização enquanto educadores ou se você está atrapalhando porque você não tem autonomia ainda. Se você não tem essa autonomia, o que você pode fazer para poder tê-la? Em relação aos alunos, é um grande sonho dos professores que eles sejam autônomos. Só que para o seu aluno ser autônomo, você também precisa ser. Eu fazia até umas coisas interessantes, eu tenho algumas avaliações, por exemplo, de quando eu era pequena, terceiro, quarto, quinto ano, eu guardei uma de cada. Quando eu dava a prova para os alunos, eles falavam, ai, que é difícil estudar, não sei o quê, e que eu vou tirar nota baixa, que eu não sei como. Daí eu ensinava técnicas para eles de estudar, mas para eu ensinar essas técnicas, preciso eu sabê-las.
Se eu não souber como estudar, eu não consigo ensinar isso para o meu aluno. Se eu não tenho autonomia de estudo, meu aluno também dificilmente vai ter, porque eu não vou saber passar isso para ele. Tem algumas coisas que a gente passa para o aluno, são os procedimentais, né? Conteúdos procedimentais. E eu chegava a levar essas avaliações na escola e mostrar para eles, olha, eu não estou exigindo de vocês uma coisa que eu acho que não seja possível, porque quando eu tinha a idade de vocês, eu também fiz prova. Olha aqui a minha prova. Daí eu passava para os alunos, eles podiam manusear, ver, abrir, olhar as perguntas que eram dadas na mesma série, que aliás eram mais profundas do que as que a gente tem hoje. Elas eram bem mais aprofundadas. E esses alunos, eles podiam ver ali que era possível você tirar uma nota boa desde que você tivesse estudado. Então, eu tinha ali a prova concreta de que era possível, sim, tirar nota boa em prova e que eu estava ensinando eles a mesma técnica de estudo que eu. Então, é sempre o exemplo para o aluno. Se você não dá esse exemplo, o aluno vai começar a criar uma autonomia desregrada. E essa autonomia que vai resultar naquilo que eu já falei, na disciplina, nos problemas com a turma, problema seu com a sua coordenadora, problema seu com a escola, seu problema com os pais. Grande parte dos problemas tem origem nessa autonomia. Algo interessante, se você tiver dificuldade para alunos autônomos, eu tenho um livro chamado Aula ou Segredos, ele está na segunda edição, já acabando também, a gente vai para a terceira em breve, ainda bem, né? Porque é um livro assim que traz muitas dicas de ensino personalizado. E o ensino personalizado, gente, ele tem, uma das intenções dele é criar autonomia no aluno, seja um aluno com ou sem dificuldade. Se o aluno tem dificuldade, aos poucos ele vai alicerçando uma estrutura que vai proporcionar a base para ele poder ser mais autônomo. Se ele não tem dificuldade, nossa, daí é assim um pulinho, né? Ele, se você só dá um passinho a mais, ele já está voando. Então, esse aula Os Segredos traz ali, são vários segredos que eu desenvolvi em sala de aula para chegar nessa autonomia com os alunos por meio do ensino personalizado. Todas são experiências que eu vivi com os meus alunos e elas são super interessantes para você fazer assim, de acordo com o perfil da sua turma. Todas elas levam autonomia, desde quando o aluno arruma o material dele, até quando você consegue fazer equipes produtivas na sua sala de aula, com assuntos diferentes por mesinha, é bem interessante. Essa autonomia, ela é uma coisa extremamente desejada, né? Se você tem dificuldade, o livro super ajuda, sim. Só que eu não aconselho você utilizar todos os segredos, todas as estratégias de uma vez só. Procure implantar a mais urgente primeiro, comece a trabalhar com prioridades. Qual que é a prioridade da sua turma? Trabalhe essa prioridade antes e só depois você começa a implementar as demais. Eu sugiro começar com o segredo da secretária, porque cada segredo tem um nome engraçadinho. A gente tem o segredo do porco-espinho, o segredo da secretária, o segredo do miojo, que é aquele aluno que termina rápido a lição, e você faz o que com a criatura? Lá no livro está explicado o que você faz com ele. Então, são coisas assim que você cria autonomia não apenas do aluno, mas da sua turma em geral. O que isso vai ser benéfico para você? Você vai otimizar o tempo de sala de aula. Então, o que você ia fazer em muito tempo, você ia se desgastar fazendo, você utiliza estratégias que diminuem o tempo de trabalho e aumentam o rendimento das crianças. Vamos voltar lá. Então, é bem interessante. Se você quer que seu aluno seja autônomo, não dá, então, para você exigir a autonomia do seu aluno se você mesmo não tem. Como que você vai exigir que seu aluno faça, por exemplo, uma notícia de jornal se você mesma não sabe fazer? Não adianta você pegar do livro e falar o que o livro contou, porque ele vai precisar de uma intervenção sua. Do que adianta você pedir para o seu aluno escrever, sei lá, uma biografia se você mesma nunca escreveu uma, não sabe como é? Não tem condição, gente. Isso desqualifica o profissional.
Se você não sabe, vai estudar, faça recursos, faça anotações para depois dar para o seu aluno, né? Isso se chama planejamento, coisa que todo mundo devia saber. Vamos lá sobre a autonomia do professor. O que ele deveria ter autonomia, o que atrapalha. Quando pedem para você documentos pedagógicos, por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, a BNCC. A BNCC já faz aí uns 3 anos que está rodando aí, né, que saiu a publicação. E daí eu tenho professores que hoje, em 2021, anotam ali no atendimento da loja assim, é porque você tem atividades para a nova BNCC? Porque agora tudo é assim. Eu fico pensando onde no planeta estava essa pessoa para achar que agora, em 2021, é assim, se já faz 3, 4 anos que deveria ser assim. Então, você vê aí que o próprio professor, ele não tem a autonomia de pensar que nós temos um documento federal e que esse documento federal tem impacto no trabalho dele, ou já deveria estar tendo impacto há 3 anos e só agora ele percebeu. Então, ele precisa que uma pessoa da escola venha e cobre dele uma lição de acordo com a BNCC, porque ele sozinho não consegue fazer isso. Vou dar um parâmetro de sala de aula para vocês. Sabe quando você faz assim, você escreve metade da lousa, gasta o maior tempo seu ali, investe, né, seu tempo, passando uma lição para os alunos, toda a classe está fazendo a lição, e um aluno está olhando para sua cara, esperando você mandar ele copiar a lição. Daí, de repente, você fala assim, mas você não vai começar? Daí ele olha para você, mas era para copiar? Como se você fosse colocar aquilo na lousa, como se você fosse ter aquele trabalho para o aluno não copiar, né? Isso é uma coisa até óbvio, que se você está na lousa é para copiar de alguma forma. A mesma coisa esse professor da BNCC faz com a escola. É o mesmo parâmetro, gente. O aluno está ali no meio de todo aquele povo que está no mesmo nível de maturidade dele. Nós temos níveis diferentes de maturidade no professor, mas todos tiveram formação pedagógica. Mas alguns já começam a se movimentar e adequar a aula. E tem aquele que, se alguém não cobrar, ele não vai fazer. Ele está imitando o aluno dele que fica parado, estático na aula, esperando ele mandar fazer as coisas. É aquele que não vai pegar a tesoura se você não falar, pega a tesoura. É aquele que não vai ler um livro se você não falar, leia o livro que eu pedi. É aquele que vive no mundo da lua. Professor, não pode ser assim. Você precisa ter autonomia pedagógica. Se o documento atual é esse, você tem que estar por dentro. Você não pode ficar esperando ser cobrado por isso, porque isso impacta no seu salário e no meu e de todo mundo da educação. Educação é desvalorizada e um dos problemas que nós temos é quanto à autonomia pedagógica. Vamos ver o próximo aqui. Daí não é só para isso, viu, gente? Para relatório, sabe aquele professor que ele sabe que em junho, por exemplo, a escola pede um relatório. Daí ele não faz o relatório durante o período dele, porque ele podia já estar anotando que o Marcelo tem esse problema, que a Aninha tem esse problema, mas ela melhorou tanto nessa coisa. Ele podia ter anotado tudo isso por aluno, uma anotação simples, palavrinha. Não, ele espera a escola cobrar para poder fazer o relatório. Então, você vê como é a autonomia pedagógica? Essa pessoa não tem autonomia, ela espera pedir para fazer, mas ela sabe que aquilo vai ser pedido. Infelizmente, o sistema é assim. Se você é novo na escola, tudo bem, mas se você não é, não tem motivo para você não anotar, não saber que você vai ser cobrado por aquilo. A questão do gabarito, essa daí eu também acho que é uma coisa importante para falar aqui. Eu, particularmente, nunca usei gabarito na minha vida de professor. Porque eu sempre tive um pensamento assim, se eu preciso de gabarito, como que eu vou ensinar meu aluno? Se eu fosse o pai do aluno, eu não confiaria no meu trabalho. Por que o gabarito é prático, mas ele cria professores pouco autônomos? É aquele professor que ele espera você mandar.
Se não tiver resposta, ele não sabe fazer. Como que você vai dar para o aluno uma atividade que você não sabe fazer? A sua obrigação primária, sua responsabilidade primária como professor é, no mínimo, saber fazer a atividade sem um gabarito. Ok ter o gabarito para tirar uma dúvida, mas não usar de apoio. No site da loja eu coloco geralmente material. Antes eu não colocava gabarito em nada, porque eu tinha convicção extrema de que o professor precisava resolver a atividade para ele poder entender a minha lógica de elaboração para passar para o aluno. Se ele entender o que eu quis fazer na elaboração, se passando pelo aluno e fazendo a atividade, ele vai dar uma atividade muito mais potente. Infelizmente, grande parte aí das pessoas tem essa necessidade de gabarito porque a sociedade nos cria dessa forma. Você precisa ter um parâmetro que você vai olhar naquele parâmetro por causa da insegurança da sua formação pedagógica. E daí eu passei a fazer gabaritos a partir do 3º ano do ensino fundamental, em algumas atividades. E 4º e 5º ano em diante ali, para todas as atividades. Não concordo em colocar gabarito, mas eu também entendo que algumas pessoas tenham dificuldade e elas precisem ali de um apoio. Mas você, como professor, por favor, repense se realmente o gabarito é necessário e se você confiaria num professor do seu filho que precisa a todo momento do apoio de um gabarito. Então, gabarito, gente, é só para pesquisa. Gabarito não é para você se apoiar. Quando você se apoia, você perde mais um pouquinho da sua autonomia. Vamos lá para o próximo. Vocês viram que eu caprichei, né? Comunicação. O professor, a todo momento, ele precisa fazer comunicados. Você precisa comunicar o que você quer numa atividade, você precisa comunicar uma reunião com um pai, você precisa comunicar o que você quer do seu aluno, você precisa comunicar a requisição de um jogo na escola, dependendo de onde ele está. Então, a comunicação, ela impacta totalmente na autonomia. Se você não tem uma comunicação assertiva, você não consegue usar todo o seu potencial pedagógico. Então, a sua comunicação tem que ser pensada para aquela situação. Cada situação requer uma comunicação diferente, seja ela verbal ou escrita. Então, essa parte de elaborar a comunicação, ela é desenvolvida por meio de uma formação específica que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E por fim, eu gostaria de saber se você é um professor tico-tico. Tenho falado deles. A gente usa no marketing o consumidor tico-tico, que é aquele que precisa que você coloque as coisas na boquinha dele. O que isso significa para um professor? Eu vou dar um exemplo prático da minha loja virtual e depois um de sala de aula. O professor tico-tico é aquele que ele não sabe, também nunca tentou, entrar no site da loja, que bastaria ele ter digitado Janene Spolidoro no Google, que ele ia achar, ou digitado no navegador dele, janenespolidoro.com.br, ele ia dar direto na loja. Em lugar disso, ele precisa de um link para clicar. Qual que é o link da sua loja? Gente, nós recebemos aqui várias vezes por semana professor perguntando qual que é o link, porque ele não sabe chegar na loja se não for para clicar. Então, você precisa dar na boca, assim, você precisa colocar na frente dele para ele só dar um clique, senão ele não sabe chegar. E é uma coisa tão simples você digitar Janene Spolidoro no Google ou digitar no endereço de barra, é uma autonomia que o professor pode ter, tecnológica até. Então, a gente está aí com vários problemas tecnológicos porque os professores são dependentes, eles são manipuláveis. E se eu der um link que tem um vírus para a pessoa, às vezes ele pede link, para mim não vai acontecer, mas para outro lugar, e a pessoa de má fé coloca um link ali que vai para um vírus. E aí, você vai fazer o quê? Por isso que é importante você saber buscar você mesmo, ter a sua autonomia pedagógica. Na sala de aula, o professor tico-tico é aquele que, se a coordenadora não der o planejamento para ele, ou se ele não tiver o planejamento de outro professor na mão dele,
ele não vai conseguir dar aula, porque ele precisa que alguém faça isso para ele. Então, esse é o professor tico-tico. Isso eu estou dando um exemplo de um planejamento, mas pode ser uma atividade, pode ser até um joguinho, né? Se você não der, olha, usa isso com seu aluno. Todo mundo está vendo que aquele aluno precisa daquilo, mas o professor não se move enquanto você não der para ele. Usa essa caixa aqui desse jeito. Professor tico-tico. Se você não der na boca, ele não vai saber fazer. Muito triste, né, gente? Muito triste isso, porque quanto ganha um tico-tico? Me conta. Tico-tico não ganha, gente. Tico-tico é alimentado com o que dão para ele, né? Então, se esse tipo de professor, ele alimenta a visão de que a educação não é autônoma e que você não merece o salário que você quer ganhar, porque você nem faz as coisas sozinho, para que eu vou te pagar? E daí a gente chega num negócio interessante aqui. Essa formação pedagógica autônoma não é uma culpa da pessoa inteiramente. A gente tem aí um sistema que ele faz com que nós nos tornemos dependentes, manipuláveis. Primeiro que não se cultiva a autonomia universitária. Então, na faculdade, o professor não forma a pessoa para que ela seja totalmente autônoma no trabalho. Quando o professor dá um trabalho para o aluno, ele está dando um modelo de como ele acha que é a aula. Então, esse aluno está se espelhando no que o professor universitário fez para fazer com os alunos dele. Só que isso não vai criar autonomia nem nele, nem no aluno. Ele vai pegar o conteúdo e vai dar o foco no conteúdo, não na formação autônoma de quem está participando. Se o professor pegasse, por exemplo, sei lá, vários temas, colocasse 15 temas na lousa e pedisse para os grupos se organizarem para qual tema eles querem, e daí, lógico, ir eliminando os que já foram escolhidos, você dá uma certa liberdade, você amplia o campo de atuação dessa equipe, desse grupo de trabalho, e você consegue trazer um pouco de autonomia. Tem outras formas, mas eu não vou me alongar, porque senão fica muito longo o vídeo. E a gente tem algumas outras coisas importantes para conversar, até engraçadinhas ali do Piaget. A escola não tem um ambiente propício à autonomia, tanto para nós professores, quanto para os diretores, quanto para os alunos. A coexistência ali da comunidade escolar nem sempre propicia que todos sejam autônomos no seu papel, porque a autonomia tem um limite e tem suas responsabilidades. Até onde você pode ter autonomia e como, e qual é a responsabilidade da autonomia que você tem dentro do seu cargo, dentro do seu papel na comunidade escolar. E a concepção de educação nos prende a um sistema que tem a intenção de nos deixar impotentes. Essa é a parte pior, porque quando você fica impotente, você começa a não ver horizontes, você perde uma coisa importante do ser humano, que é a esperança. E o que vai acontecer? Esse tipo de pergunta aí, ó. Peraí que tá tampando aqui meu vídeo. Por que investir na minha formação se a escola não vai pagar mais? Tem gente que pensa assim ainda na educação. Esse tipo de pessoa é uma pessoa totalmente sem autonomia. Ela está presa num regime escolar. Não sei como é a escola dessa pessoa, mas mais de uma vez eu ouvi essa pergunta. Para que ela ia investir, né, numa formação se ela não ia ganhar mais por isso? Mas a gente tem aí alguns problemas. Quais serão as qualidades dessa pessoa? Será que essa pessoa ela realmente fez uma formação que agrega valor na vida dela profissional? Será que essa pessoa tem qualidades que justifiquem o aumento de salário? Porque às vezes ela quer que o salário dela aumente, que a escola pague mais, mas ela não tem as condições. Muito sinceramente, se um professor viesse falar isso para mim, eu estivesse num cargo de gestão, eu ia olhar para ele e falar, olha, com essa pergunta sua, nem eu ia querer investir em você. Porque se você já está pensando que você não vai ganhar nada de conhecer mais, significa que você não quer investir na melhor qualidade para você e nem para a nossa escola. Para que eu vou investir em quem não investe em mim? Não tem sentido. Então, qual será a qualidade desse profissional?
tanto do ponto de vista de responsabilidade quanto de formação. Será que essa pessoa escolheu certo a profissão? Ou ela foi ser professor porque ela achou que não ia faltar emprego, porque, afinal de contas, né, a gente tem aí uma questão de muitas escolas precisando de professores qualificados, que se vê logo que não é essa questão aqui. Mas será que não seria melhor essa pessoa sair então da educação e fazer outra coisa? Porque a gente não precisa de pessoas desse tipo na educação. Será que o problema é a escola que ela tá? Porque se a escola formou ela desse jeito, a pessoa já não tem autonomia. A escola manipula, lógico que essa pessoa vai achar que para sempre na vida ela não vai sair daquilo. E a falta de perspectiva tira a nossa vontade profissional também. Se você não tem perspectiva no seu trabalho, você não tem aquela alegria que precisa, aquela coisa que vem de dentro, sabe? Que você quer saber mais, que você quer aprimorar, que você quer melhorar o seu trabalho. Às vezes a postura da escola está atrapalhando essa pessoa. E nesse caso, eu, no lugar dela, seria a primeira a fazer uma formação para poder ter a minha liberdade pedagógica de escolher onde eu quero trabalhar, porque aí sim eu vou poder apresentar com uma formação robusta de nome, diferenciada, inclusive, que eu sou um profissional melhor e que eu mereço um cargo em uma escola melhor que pague mais. Então, a gente tem aí várias questões dessa pergunta. Certa vez, essa pergunta veio também acompanhada de uma outra, na verdade, uma colocação. Então, a pessoa perguntava por que ela ia investir na formação se ela não recebe retorno, principalmente em escolinhas, né, mas assim, simples. E que não adianta se formar no Brasil porque o Brasil não reconhece a educação. Gente, quem faz o mercado de trabalho é o profissional. Se nós estamos nessa situação atualmente, é porque nós não estamos condizendo com o que nos é devido. Tem um presidente, ex-presidente, né, porque ele até faleceu, americano, que ele falava que você não deve se perguntar o que o governo vai fazer para você. Você deve se perguntar o que você faz pelo seu governo, pelo seu país. Um país é feito de pessoas, uma área profissional é feita de pessoas. Se as pessoas que estão ali têm um pensamento manipulável, essa área vai ser manipulável. Se as pessoas que estão ali sabem se colocar, sabem mostrar o trabalho, sabem ser estratégicas, elas não vão ser manipuladas. E elas vão conseguir o reconhecimento que elas merecem. Então, é o que você faz pela área, não o que a área faz por você. Por isso que a gente não vai para frente, porque ainda tem pessoas que não perceberam que é o oposto do que elas achavam. Não é tico-tico, não é o que você recebe, é o que você dá. O que você dá é o que você vai receber de valorização. Vou chegando lá, hein, no Piaget, que eu acho que é a parte mais interessante. Falando sobre autonomia de professor, eu vou falar para vocês de autonomia de aluno por faixa etária e vocês vão agora perceber, eu vou pedir para vocês fazerem uma autoanálise de vocês e de seus colegas na sala de aula para você classificar, olha que legal. Você vai classificar você e seus colegas de acordo com o seu juízo moral. Para Piaget, uma pessoa chega à autonomia quando ela passa por alguns estágios, mas vocês vão perceber conforme eu vou explicar esses estágios, que são 3, que algumas pessoas adultas, não só na educação, mas em outros locais, elas ficam presas em determinada faixa etária ali desse juízo moral. Elas não têm maturidade suficiente profissional para poder sair disso. Pode ser até que na vida pessoal dela ela tenha, mas na profissional ela não tem. E daí eu vou dar exemplos práticos de professores que fazem coisas legais e outras não tão legais, de acordo ali com o juízo moral. Para chegar na autonomia, primeiro a criança passa por uma fase chamada anomia. O que é anomia? Ela vai durar até os 5 anos de idade da criança e ela vai ter regras que são seguidas pelo hábito.
A criança não tem consciência de certo e errado. Você ensina ela a escovar o dente depois do lanchinho. Depois do lanchinho, ela já pega automaticamente a lancheirinha dela de copinho, de toalhinha, enfim, o kit ali, higiene básica, e já sabe que a professora vai ir para o banheiro, para todos os alunos escovarem os dentes, fazerem ali uma higienização da mão. Em casa, ela também vai ter alguns hábitos, então vai ter ali, a mãe vai falar agora é hora de dormir. Então, se a mãe falar que é hora de dormir às 10, ela vai começar a se acostumar com essa rotina. Se não tiver horário, para ela também tudo bem, porque ela não tem a consciência do que é certo e errado. Geralmente ela faz alguma coisa porque é por causa da rotina mesmo. Na escola, com professores adultos e que deveriam ser capazes, alguns deles se encontram nessa fase de anomia ainda. Vou dar aqui exemplos de falas de professor que eu já ouvi. Tem aquele professor que é assim, é o professor, todos são da primeira série, ou da segunda, ou da terceira, qual vocês quiserem. Daí, em vez dele fazer o planejamento para entregar para o coordenador, ele não está nem aí, porque ele não tem consciência do que é certo e errado. Daí ele sabe que o colega dele tem, porque o colega dele está na fase da autonomia. O colega dele é autônomo pedagógico, mas ele não é. Então, o que ele vai fazer? Ele vai até o colega dele, que é a mamãe dele, a mamãe tico-tico dele, vai falar, você já entregou o planejamento para a coordenadora? Tipo, ele não contribuiu. Se ele contribuiu, ele só fez uma conversinha com você. Ele não escreveu uma linha, mas ele quer que você entregue, porque ele não tem autonomia de entregar. Ele não tem essa questão do certo e errado, que é errado ele não participar, que é errado ele não ter contribuído, que é errado ele estar na equipe e não ajudar. Essa consciência não existe. Tem aquele que vê que você deu uma atividade super legal que você comprou, só que ele não quer comprar, porque ele está na fase da anomia. Como ele está na fase da anomia, ele vai ser aquele chamado Gerson, né? Ele se aproveita de todo mundo porque ele não tem autonomia para ser um profissional decente, um profissional ético, responsável. Então, como ele está na fase da anomia, ele vai e te pede assim, me arruma uma cópia da atividade. Professor com autonomia, gente, não deveria dar. Deveria falar, olha, vê se sua turma vai precisar, mas daí você compra em tal lugar. Nada disso de ficar dando coisa, porque quando você dá as coisas, você impede a maturidade do seu colega de trabalho, entende? Se você entrega o planejamento para ele, se você arruma a cópia da atividade, você está contribuindo para a falta de competência do colega. E você vai viver reclamando disso. Vai chegar uma hora que você vai explodir, vai falar, não aguento mais, essa pessoa não faz nada, tudo cai nas minhas costas. Com razão. Só que você também não contribuiu para ela ter uma maturidade ali, uma autonomia. Daí você faz um relatório e a pessoa nem sabe fazer, porque a vida inteira ela foi um tico-tico. Então, o que ela faz? Ela pergunta assim, eu posso copiar seu relatório? Eu mudo as palavras, ali eu vou mudar o nome do aluno, coloco umas coisas diferentes, não vão nem notar. Olha a falta de postura, gente. O profissional não sabe nem elaborar um relatório. Não é ruim que você não saiba fazer uma coisa, mas quando você não sabe, você faz uma tentativa e você mostra para o coordenador, olha, eu fiz assim, mas eu estou com dúvida se ficou legal para a escola. Você podia me orientar? Como que ficaria melhor para a gente poder colocar o relatório no prontuário do aluno? O coordenador com certeza vai trazer ali uma certa ajuda para você. Se você não quiser pedir para o coordenador, peça para um colega ajuda para aprender. Não peça para um colega o relatório dele. Colega do relatório, não empreste para o seu colega. Ensine ele a fazer. Então, assim, você ensinar a fazer, você está contribuindo não só com o seu colega, mas com toda a área da educação. Vamos lá. Depois da anomia, a gente tem a heteronomia, que vai ali dos 5 até uns 10 anos de idade. Para esse povo, gente, o certo é cumprir a regra. Se o horário de dormir é às 10, quando dá 10 horas, a criança pode estar fazendo o que for. Se você colocou como regra na sua casa, essa criança vai dormir às 10.
nem que ela tenha que deitar, fechar o olho e ficar ali. Até ela dormir, ela vai ficar. A mesma coisa acontece com os professores, olha que curioso. Eles se prendem a regras, só que eles não colocam, não atribuem qualidade a essas regras. No caso ali da criança que eu dei exemplo, ela tem que dormir às 10. Só que vocês foram numa festa. Quando dá 10 horas, essa criança está tão acostumada com a regra das 10 que ela fala, mas a gente não vai voltar para casa, eu preciso dormir. Tem criança que é assim. Esse é um exemplo um pouco mais banal, mas dá para aplicar para várias outras coisas. Daí no adulto, olha como isso é feio. Ele fala assim, ó, eu não fiz como poderia, mas eu entreguei no prazo. Por quê? Porque quando o coordenador deu aquela tarefa para ele de entrega de documento, por exemplo, ele deu um prazo, mas ele não falou como deveria ser feito. Se o professor está na fase da heteronomia, ele não vai ter esse parâmetro de qual a qualidade, ele vai se prender na regra. A regra é a entrega. O segundo exemplo aqui é fiz sondagem com todos os alunos. Tá, você fez sondagem, mas de que jeito que foi feita essa sondagem? Porque tem professor que faz a sondagem e assim, faz com 3 ao mesmo tempo, faz com 2. Teve uma qualidade de avaliação nessa sondagem? De que modo que foi feito? Quais foram as condições? Porque fazer sondagem, gente, qualquer um faz. Agora, fazer sondagem direito não é todo profissional que faz. Aí a gente cai na heteronomia. Será que você está fazendo direito à atividade com o seu aluno? Ou você está fazendo só porque é para dar? É igual livro didático. A regra é você terminar no bimestre. Mas você terminou no bimestre com qualidade ou você só terminou as páginas? Tem uma diferença grande aí. Se a regra é terminar no bimestre, o professor que terminou no bimestre vai ser parabenizado, que não terminou não vai. Então tem que ter um equilíbrio aí na coisa. Daí vem alguém reclamar que você não fez tal coisa. Daí você fala, mas eu participei das reuniões. Tá, mas eu não quero saber, né? Estava implícito ali, não estava explícito o que você deveria fazer, estava implícito. Só que para você participar da reunião é a regra, não o que faz fora dela. Ninguém te falou faça fora dela. Então você acha que você está cumprindo a regra e que está tudo certo, mas não está. E depois da fase da anomia e da heteronomia, nós chegamos na autonomia, que é a legitimação das regras. É quando você começa a fazer acordo, que daí você vê o que dá e o que não dá, e você consegue manter um diálogo profissional. Minha turma tem dificuldade. Eu posso ter mais 2 dias de prazo? Então você chega para a coordenadora e você faz acordos, porque você tem noção que você tem uma regra, que é o prazo de entrega, mas você também tem noção que a sua turma está difícil porque é começo de ano e eles têm algumas questões a serem resolvidas. Você traz o panorama para a sua coordenadora, explica o problema, você se disponibiliza a explicar para a equipe de professores, para que você não seja uma exceção à regra injusta, e daí, num acordo mútuo, vocês chegam à decisão final que sim, a pessoa pode ter 2 dias de prazo a mais. Porque ela tem a autonomia pedagógica de ponderar, de equilibrar a regra com o certo e errado. O Marcelo, que é um aluno da sala, precisa de um recurso diferenciado. Só que você não sabe qual é esse recurso porque você não tem experiência. Numa autonomia pedagógica, você vai olhar algumas estratégias e daí você vai sentar com alguém da sua equipe e vai falar: vamos analisar as possibilidades? Porque de repente a escola precisa investir em algo e você não sabe se a escola pode. Então, em lugar de você ficar xingando a escola porque ela não trouxe, adote uma postura de autonomia pedagógica e se coloque. Você coloca a necessidade, você fundamenta a necessidade e vê a possibilidade. A último é aquele exemplo que eu já dei, do relatório, que a pessoa espera todo o semestre para depois fazer o relatório e não lembra de mais nada. Gente, mantenha um caderninho pequeno de brochura, coloca ali o nome de um aluno por página ou por meia página,
Qualquer avanço que vocês notarem ou dificuldade fora do comum, anotem. Anotem nesse caderninho. Quando um pai vier para a reunião, e anota a data, que isso é importante. Quando o pai vier para a reunião, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderninho aqui. Você vai falar para o pai, olha, você vai abrir na página do aluno, então esse aqui é a Camila. Você vai falar, olha, pai, em março aconteceu isso e isso com a Camila. Em abril, continuou isso, mas agravou essa parte. Você lendo ali no caderno, ele viu que você registrou, porque você tem uma autonomia pedagógica de observar o seu aluno. Você vai criar uma confiança daquele pai e ele vai perceber que você é dona do seu nariz. Porque você não vai chegar despreparado, você vai ter um recurso na mão físico, que é o caderninho de anotação, e ele vai sentir a segurança para poder te ajudar. Então, você vê que toda a comunidade escolar ela é impactada com a anomia, heteronomia e autonomia. Em qual fase de maturidade pedagógica você está? Bem interessante, né? Então, vocês aprenderam já do aluno e do professor. E daí a importância da produção nisso. Uma pessoa autônoma, gente, é uma pessoa que sabe produzir o seu material. Se você não sabe produzir, você não vai conseguir passar isso para o seu aluno. Então, ó, a produção ela vai comunicar mensagens, aprendizagens, perfil profissional e a própria comunicação. Um simples bilhete, como eu estou mostrando aqui, ele pode ser feito de formas diferentes. O tipo de organização desse bilhete vai dizer muito como é a escola ou como é o professor e como ele se comunica. O jeito que chega para os pais vai dizer isso. Se você vai dar uma notícia para o seu aluno escrita, você tem que saber fazer. Se você vai fazer um bilhete, você tem que saber fazer. Se você vai colocar um enunciado na lousa, até o que você coloca na lousa é impactado se você sabe ou não produzir atividades. Se você não sabe produzir, nem sempre o livro didático traz o enunciado adequado para a sua turma. Talvez você tenha que modificar o enunciado e você nem está sabendo disso. Então, para você ser um profissional bem estruturado, você precisa ter um tipo de formação diferente. É uma formação em engenharia pedagógica, que é o que está por trás de tudo isso, por trás da sua autonomia profissional, por trás do que você vai trazer de benefício à sua escola, por trás de quanto você vale no mercado. Para poder ajudar nessa parte, eu tenho aí, começando no dia 18 de fevereiro de 2021, o curso Elaboração de Materiais, Elaboração de Atividades. Esse curso, não me perguntem preço e horário, eu fiz de propósito porque você precisa ser autônomo profissionalmente. Para você ser autônomo, você tem que aprender a pesquisar ou pelo menos clicar no link, que não é o ideal, mas muitas pessoas fazem. Aqui no YouTube, eu consigo colocar o link embaixo do vídeo. Basta você clicar e você vai direto para o site do Simpla, que é onde está sendo vendido o curso. Tem duas promoções nesse curso que vocês podem entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 988084676, que está anotado aqui embaixo na tela. E ela pode informar vocês sobre as promoções que estão rolando aí com esse curso, caso vocês fiquem interessados. O curso ele tem 8 meses, é um tempo bastante grande, porque eu preciso que um profissional de elaboração de materiais, ele passe por um processo maturacional. Então, se você não passa por essa transformação de maturidade, não é igual a um curso, por exemplo, de neurociência que eu dei ano passado, que era neurociência básica, que é só a introdução. Você tem ali uma boas-vindas ao que é neurociência, basicamente. Aqui não. O curso de elaboração, você vai passar por todo um processo de transformação profissional, desde o empreendedorismo e a ética do seu trabalho. E quando eu falo empreendedorismo, eu não estou falando de dinheiro, assim, de negócio. Ele pode sim ser aplicado a um negócio, mas pode também ser aplicado à sua carreira como profissional da educação.
E ele te traz possibilidades dentro de uma autonomia pedagógica. Então, a pessoa que faz um curso desse, ela vai ter ali toda uma estruturação, toda uma fomentação da criatividade, otimização do tempo. Então, que você levava 2 dias para fazer, sei lá, uma atividade para criança, você vai levar 3 horas. Então, você otimiza o tempo e amplia o resultado. É bem bacana, se você tiver interesse em participar, vale super a pena ali. Ele é um curso online, né? Tem todas as informações lá, com exceção do último encontro, que ele vai ser simultâneo online, para quem não puder vir para São Paulo, e presencial para quem puder vir para São Paulo. Então, a gente vai ter aí esse plus, que seria um laboratório de atividades no final. Todo mundo sai já com atividades prontas desse curso, e o mais bacana é que você faz atividades para a sua realidade. Se você trabalha em escola de reforço, você vai fazer para o seu aluno de reforço. Se você trabalha com AEE, Educação Especial, você vai fazer para o seu aluno de Educação Especial. Seja jogo, bilhete, se você trabalha em gestão, você vai fazer bilhetes para os seus professores, relatórios, formações. Então, é sempre de acordo com o seu trabalho, que é bastante bacana. Então, você aprende a tomar as rédeas do que você quer comunicar e qual é a forma que você vai comunicar isso para que tenha resultado, para que você tenha uma autonomia do seu trabalho. Você consegue externalizar o seu trabalho de outras formas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e bom trabalho para vocês.